From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Estamos mais uma vez juntos nesta programação tão abençoada por Deus, aonde hoje nós iniciaremos o capítulo 3 do livro de Êxodo. Nós estamos nesta jornada de fé, meditando neste livro de Êxodo. Já meditamos no seu capítulo 1, terminamos o capítulo 2 e hoje, pela graça de Deus, estamos iniciando o capítulo 3. E como nós sempre fazemos, meus irmãos, nós vamos fazer uma introdução ao capítulo 3, depois a gente vai ver cada parte do versículo e, por último, um resumo do capítulo 3 antes de seguirmos para o capítulo 4. Aqui no capítulo 3 e parte do capítulo 4 fala sobre o chamado e a comissão de Moisés. Se nós lermos no livro de Atos, capítulo 7, verso 23, Estevão ali no seu discurso, ele nos diz que Moisés tinha 40 anos quando ele matou o egípcio e fugiu para o deserto de Midian. A vida de Moisés, ela se divide em 3 períodos de 40 anos. O primeiro período, ele passou como príncipe na corte de Faraó. Nós já conhecemos, já passamos pela história. O segundo, como pastor em Midian. E o terceiro, como condutor do povo hebreu para Canaã. Agora, nós devemos entender que Deus prepara aqueles que Ele vai usar. Isto é uma característica do nosso Deus. Deus não envia o seu filho, sua filha, de qualquer forma, de qualquer maneira. Se Deus te mandou fazer algo, se Deus pede algo para você, então significa que Deus vai te preparar para aquilo. E a preparação pode passar por perseguições, a preparação pode passar por momentos difíceis, a preparação pode passar por momentos de separação. Então você tem que entender que Deus, Ele prepara os seus filhos antes de enviá-los para qualquer missão que Ele assim o quiser. E Moisés estava sendo preparado por Deus. Era isso que Moisés estava sendo. Preparado por Deus para a missão que ele teria que enfrentar para o seu último período, O seu último período ali, que seria o período onde ele tiraria os filhos de Israel e levaria eles para uma terra que mana leite e mel. Então, guarde isso no seu coração. Entenda isso, que Deus prepara aqueles que Ele vai usar. Ele preparou Davi antes de enfrentar o gigante Golias. Antes de Davi enfrentar Golias, Davi enfrentou um leão, enfrentou um urso. Ele estava em seu posto de dever, ele não estava ocioso, ele estava ali cumprindo aquilo que era para ele fazer, que era cuidar das ovelhas de seu pai. E quando de repente veio um leão e a atacou, e ele foi lá e tirou a ovelha da boca do leão. Mesma coisa quando um urso atacou. Era Deus preparando Davi para o que ia acontecer. E aqui nós estamos vendo o período de treinamento de Moisés. Estava chegando no seu final já. Ele já tinha passado o seu período ali no deserto, vendo as ovelhas, afastando os lobos, cuidando delas. Deus estava treinando o seu filho. E olha como que Deus tem uma maneira particular de nos treinar.
Talvez Moisés estivesse decepcionado. Talvez Moisés estivesse frustrado, porque o que ele achou que iria acontecer não estava acontecendo. Ele tinha um plano em sua mente, ele seria o libertador, ele seria aquele que seria usado por Deus para libertar o povo do sofrimento, da escravidão. Mas parece que os planos dele tinham dado tudo errado. Ao invés das coisas andarem para frente, as coisas estavam andando para trás. Porque, na verdade, Moisés não tinha, na visão, naquele momento, cumprido o seu propósito. Mas, irmãos, Deus apenas estava preparando Moisés para a grande aventura que ele teria que passar. Moisés veria o poder de Deus correr em seu corpo, mas para que ele tivesse o poder de Deus correndo em seu corpo, ele tinha que primeiro aprender a humildade, ele tinha que esquecer todos os seus ensinamentos. Esse período no deserto, Deus tanto estava tratando com Moisés, como Deus viu que o povo também estava clamando. E quando vai finalizando este período, Deus viu que o povo e Moisés estavam prontos para o milagre da libertação. Para que Deus possa te libertar, para que Deus possa te curar, para que Deus possa te ajudar, você que me ouve, Deus tem que te preparar para receber o milagre da libertação. Sim, Deus prepara, e muitas vezes durante esta preparação nós perdemos, escute só, durante a preparação você tem que tomar cuidado para não perder a sua bênção. Porque muitas vezes, durante a preparação, Deus nos leva lá embaixo. Deus tira tudo de nós, para nós podermos entender que não somos nós, não é a nossa capacidade, não é o que temos em nós que Deus vai usar. Deus não podia usar nada do Egito em Moisés. Ele tinha que tirar todo o Egito de Moisés, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, todo o seu entendimento, tinha que ser tirado dele. Se você quer ser usado por Deus, você tem que estar disposto a deixar Deus limpar tudo de você. Tirar tudo de você, toda a arrogância, todo o orgulho, toda a vaidade, todo o medo, toda a incredulidade, você tem que deixar Deus tirar. E o processo de Deus fazer a limpeza não é fácil. O Senhor Jesus Cristo, se dirigindo aos apóstolos, ele disse assim: toda a vara que estiver em mim, ela tem que ser limpa para poder dar mais frutos. Tem um processo de poda, de limpeza do galho para que ele possa dar frutos. E durante este processo de limpeza, nós não entendemos, nós não compreendemos, mas se você se manter firme na fé, confiando em Deus, então você vai ver o milagre da libertação, vai ver o milagre da sua cura, vai ver o milagre da sua solução para o problema que você estiver passando ou enfrentando. Porque Deus já nos deu a melhor arma que Ele poderia nos dar. E qual que é a melhor arma que Deus nos deu? É a sua palavra. Cada luta nos ensina a lutar melhor. É isso mesmo. Cada vez que passamos por uma luta, aprendemos a lutar melhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, ela diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, cada luta nos ensina a lutar melhor. Cada luta nos leva mais para o conhecimento de Deus. Cada luta faz com que todo o nosso ser
seja levado, seja cativo todo o nosso entendimento à obediência de Jesus Cristo. As lutas nos ensinam a obedecer a Cristo. E nós vamos ver ao longo deste capítulo 3 esses processos acontecendo com Moisés. Nós vamos ver como que Deus o chamou. Qual foi a maneira que Deus o chamou? A visão que ele testemunhou. Qual foi o que ele ouviu, o que ele recebeu, o que ele fez em relação ao chamado de Deus, à comissão de Deus que Deus estava fazendo para ele. Sim, Deus, quando ele chama, ele prepara, ele equipa. Deus não nos deixa, irmãos, só. Deus não nos deixa abandonados, não. Mas quando ele chama, ele nos dá as armas que nós precisamos. E a arma que ele nos deu, a maior arma que ele nos deu, foi sua palavra. E se nós nos mantivermos de trás da palavra, então vamos poder ser usados por Deus. Porque todo o nosso entendimento, ele tem que ser levado à obediência de Cristo. Não são os meus pensamentos, não é o meu bom senso, não é a minha forma de ver o mundo, não. Mas, Senhor, eu sou apenas um instrumento seu. Aqui nós vemos o servo de Deus. Agora, não era o príncipe Moisés, não era o rei Moisés, não era o grande homem Moisés aqui no capítulo 3. Nós vamos encontrar um Moisés servo de Deus, sendo chamado, sendo comissionado, quando na verdade, aos olhos humanos, seria o contrário. Esse homem não tem mais a sabedoria que tinha, esse homem não está atualizado com os livros da época, este homem não está com a visão dos tempos, não, este homem não está. Então, esse homem não está preparado para libertar o povo de forma alguma, vestindo dessa forma, falando desse jeito, se comportando dessa maneira, não é o homem que está pronto para ser o libertador. Aos olhos humanos, na visão humana era isso. Mas na visão de Deus não. Na visão de Deus agora sim ele estava equipado. Agora sim ele estava pronto para ser usado. Porque não tinha mais nada de Moisés em Moisés. Deus poderia utilizá-lo. Ele estava ali como um vaso vazio, apenas esperando ser preenchido e ser autorizado, comissionado para poder fazer o seu trabalho. E Deus estava ali para o equipar. Veja, Deus nunca te manda para uma batalha, sem te armar, sem te equipar. Não. Deus é um general. Ele sabe muito bem, meus irmãos. Ele sabe como te preparar, como te equipar. Ele não vai te mandar de qualquer jeito. Confie em Deus. Se Deus colocou algo dentro do seu coração, se Deus confiou em você algo, confia em Deus. Tenha certeza em Deus, meus irmãos, que Ele vai com você. Ele te dá as armas que você precisa para vencer. Pode confiar. Nesta hora, você que ouve esta programação, você pode confiar que seja o que você estiver passando, Deus está com você. Deus está te equipando. Deus está te preparando para isso. E o profeta de Deus, na mensagem As Infalíveis Realidades do Deus Vivo, ele diz assim: e se Moisés tivesse dito: agora espere, fui enviado em toda a perícia nisto, mágicas, conhecimentos e assim por diante. Lá no Egito eu aprendi tudo isso. Eu posso ensinar estes egípcios aqui algumas coisas, alguns truques. Eu posso lhe ensinar alguma psicologia, ou alguma teologia, ou algum ensinamento dado pelos homens. Eu posso lhe ensinar algumas éticas de muitas coisas. Eu sou um perito nisso, entendeu? Mas ele teve que esquecer
tudo dele. Ele precisou de 40 anos para fazer isso. Veja, ele teve que esquecer tudo que é dele. Esqueça tudo que é seu, seus sentimentos, suas razões. Substitua isso pelo poder de Deus, por confiar em algo que é muito maior que eu, muito maior que você, muito maior que a natureza, muito maior que o universo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas, continua o profeta, quando ele encontrou com Deus face a face, ele sabia que havia um Deus vivo. Ele viu na sarça ardente. Ele falou com ele. Ele desceu e fez o trabalho ele mesmo. Ele não precisou de ter nenhum exército. Porque ele era um exército de um homem só. Você, agora, nesta hora, se você confiar no poder de Deus, na misericórdia de Deus, naquele sangue vertido na cruz do Calvário, você se torna um exército de um homem só, um exército de uma mulher só, que pegou nas promessas de Deus e com todo o teu coração, com toda a tua alma, você recebeu este chamado para ser um servo, para ser humilde, para deixar Deus, através de você, poder fazer aquilo que Ele deseja fazer. Ele tinha a promessa de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus. Ele não precisava mais das suas éticas, dos seus conhecimentos, do seu próprio bom senso, não. E nesta hora você também tem a promessa de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Então você não precisa de nada de você. Você só precisa dele em você para também efetuar os milagres através de você. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor nos equipar e nos preparar. É tão difícil, ó Deus, vencermos a nós mesmos. Parece que muitas vezes nós não vamos conseguir. Nossa, Senhor, os nossos corações muitas vezes não querem ser dirigidos pelo Senhor. Eles querem tomar um rumo próprio. Ele quer fazer da sua maneira. Mas meu Deus, nesta hora, eu te peço a tua misericórdia. Tira tudo de mim, Senhor. Tira todo eu. E que o Senhor possa habitar em mim. E que não seja mais, Senhor, os meus pensamentos, mas seja os teus pensamentos. Que não seja mais, Senhor, as minhas boas atitudes, mas que seja, Senhor, a tua atitude em mim. Ó Deus, manda o teu Espírito Santo para limpar tudo do meu coração. Eu tenho a promessa de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, e isso é suficiente para eu vencer cada inimigo que vier pela frente. Ensina-me a esperar em Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus vos guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe. Yeah.